Olá para todos, quem vos fala nesse momento é o irmão Pedro aqui do Nordeste do Brasil. Me fizeram uma pergunta: depois que o crente aceita Jesus, ele é salvo para sempre, mesmo se ele desviar dos caminhos do Senhor? E aqueles que ainda não aceitaram Jesus como Salvador, eles são filhos de Deus ou são criaturas de Deus? De acordo com o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 9, 10 e 11, quando João vai escrever falando sobre Jesus, ele diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós vemos nas palavras do evangelista João que só é filho de Deus aqueles que aceitam Jesus como Salvador da sua vida, aqueles que crêem que Jesus é o Messias enviado por Deus e aqueles que se rendem aos pés de Cristo. No livro dos profetas, aparecem os profetas profetizando a vinda do Messias. No livro do profeta Isaías, ele diz: porque um menino nos nasceu, o filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. No Evangelho de Mateus, quando o anjo veio avisar a Maria que ela iria ficar grávida por obra do Espírito Santo, o anjo disse que o nome do menino seria Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Jesus, ele é conhecido nos 4 evangelhos como o Príncipe da Paz. Ele é conhecido como o leão da tribo de Judá. Jesus, ele é conhecido como a luz do mundo. Jesus, ele é o caminho que nos conduz ao Pai eterno. Segundo os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus, ele veio ao mundo e aqueles que aceitam Jesus e acreditam em Jesus Cristo como único Salvador, como única esperança de encontrar-se com Deus, esses recebem o direito de se tornarem filhos de Deus. No livro de Gênesis, quando Deus criou o homem e a mulher, que criou também os animais e tudo que existe, o Senhor Deus colocou o homem e a mulher no jardim do Éden. O homem e a mulher são criaturas de Deus. Quando nós nascemos da carne. Já no Evangelho de João, no capítulo 3, quando o Senhor Jesus estava de frente com Nicodemos, Jesus disse que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nascer de novo é nascer do Espírito. É a pessoa reconhecer que é pecador e que precisa se arrepender dos seus pecados, olhar para Cristo para ser salvo. Nos Pentateucos, nos 5 primeiros livros da Bíblia, aparece uma serpente de bronze que Moisés levantou no deserto. E todo aquele que era picado pelas serpentes, quando olhava para aquela escultura, era curado do veneno. No Novo Testamento, Jesus, ele é exemplificado também como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Jesus, ele é o pão da vida. Jesus, ele é a luz do mundo. Jesus, ele é o caminho que nos conduz a Deus. Segundo as palavras do apóstolo Paulo, ele disse que só é filho de Deus aqueles que são guiados pelo Espírito Santo. Em Mateus, no capítulo 24, quando o Senhor Jesus estava ensinando o sermão profético, ele disse: aquele que perseverar. Observe bem o que Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. A salvação é para aqueles que permanecem. A salvação é aqueles que permanecem firmes até o fim. No livro do Apocalipse, quando João estava recebendo as revelações apocalípticas, o Senhor Jesus disse para João: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Segundo as cartas do apóstolo Paulo, por mais que a pessoa conheça a verdade, se a pessoa não obedecer à verdade, não é filho de Deus. Mesmo você dizendo que é cristão, mesmo você dizendo que é crente, mesmo você depois de ter aceitado Jesus, mas se você não seguir os ensinos e as doutrinas de Jesus, você não é filho de Deus. No Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 23 e 24, o Senhor Jesus, ele disse que Deus, ele procura na terra pessoas que adorem a Ele em espírito e em verdade. No livro de Salmos, o salmista, em tom de profecia, disse que Deus, ele procura na terra os fiéis da terra. De acordo com as Escrituras, só é filho de Deus os obedientes à palavra do Senhor. No Evangelho de Mateus, no capítulo 13, Jesus exemplificou os seus seguidores como uma plantação, ou seja, uma plantação imensa que foi plantada o joio e o trigo. O joio são aqueles que dizem serem crentes, mas que não obedecem à palavra do Senhor. Já o trigo é a boa semente, são os crentes fiéis e verdadeiros que se esforçam para obedecer à doutrina do Senhor. Aquele que não obedece à doutrina de Deus, ele é conhecido como anticristo. São pessoas que são inimigos de Cristo. Então, de acordo com a Bíblia, mesmo você dizendo que é crente, mesmo você parecendo ser crente, mas se você não obedecer às doutrinas de Jesus, você é filho do diabo e não filho de Deus. No Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 44, quando os fariseus estavam dizendo que eles eram filhos de Abraão, o Senhor Jesus olhou para eles e disse assim: olha, o pai de vocês é o diabo. Então, de acordo com a Bíblia, só é filho de Deus aqueles que aceitam Jesus como Salvador, aqueles que mantêm uma vida no altar da oração, aqueles que ao pecar, ele reconhece o seu erro, pede perdão ao Senhor e se esforça para mudar. Porque o verdadeiro arrependimento, ele é acompanhado de mudança de vida. Então, aqueles que não aceitam Jesus como Salvador são criaturas de Deus e não filho de Deus. A pessoa só passa a ser filho de Deus quando nasce do Espírito, quando aceita Jesus como Salvador, quando se batiza nas águas do arrependimento de pecado, como Jesus foi batizado no Rio Jordão por João Batista, o profeta. Então, por mais que você aceite Jesus como Salvador, mas se você não se esforçar para obedecer à palavra de Deus, você não é filho de Deus. Mesmo dizendo que é cristão, mesmo falando em línguas, mesmo profetizando, você não é filho de Deus.
No Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículo 21, o Senhor Jesus disse que no dia de julgamento vai ter muita surpresa. Ou seja, no dia do julgamento final, muitos que dizem serem crentes vão estar de joelhos perante Deus para serem condenados ao ardente lago de fogo e enxofre. Eram crentes que conheciam a Bíblia, eram crentes que conheciam a verdade, porém não obedeciam à verdade de Deus. Eram pessoas que conheciam a Cristo, porém obedecia a Satanás. Tem pessoas que conhecem a verdade, porém o coração é dominado pelas trevas. Só vai para o céu os limpos de mão e puros de coração, os verdadeiros filhos de Deus. Eles são obedientes à doutrina do Senhor. Os verdadeiros filhos de Deus, eles obedecem a palavra na risca. Os verdadeiros filhos de Deus, eles se afastam do mal e se afastam do pecado. O Senhor Jesus, ele exige dos seus seguidores obediência. Caso contrário, mesmo a pessoa dizendo que é cristão, será lançado no ardente lago de fogo e enxofre. Então fica aqui esta resposta. Todo mundo na terra é filho de Deus? Não, não. Só é filho de Deus aqueles que obedecem à palavra do Senhor. Todos os crentes são salvos? Todos os crentes vão para o céu? Não, só vai para o céu os crentes obedientes à palavra do Senhor. Aqueles que ouvem e põem em prática a palavra de Deus. Jesus disse que são muitos chamados e poucos escolhidos. Nome de crente, nome de pastor, nome de presbítero não lhe dá garantia de salvação. Se você não obedecer à doutrina de Cristo, você descerá aos tormentos do inferno. Só é filho de Deus aqueles que ouvem e põem em prática a palavra do Senhor.